Hoje eu trouxe para você a dica de 5 livros que eu já li, que fizeram parte da minha vida, de algum momento da minha história. E eu confesso que não é fácil fazer essa seleção porque, como a gente busca ler bastante, a gente tem uma lista de livros, né, de autores preferidos, mas aos pouquinhos eu vou usando alguns critérios assim de ter um equilíbrio, de uma história real, de uma história de um outro tipo, de um livro que fale de um assunto diferente do outro, enfim. Vamos começar, que eu estou ansiosa para compartilhar isso com vocês. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se você curte ler e também não se esqueça de deixar aqui nos comentários a indicação de 5 livros. É legal essa troca de experiência nesse cantinho aqui que é meu e seu também, e você é mais do que bem-vindo. Vamos começar então por um livro que eu li alguns anos atrás e eu amei. É uma história real, conta a história, né, uma biografia, chama Canção da Liberdade. Ele foi escrito por Ellen Berhane. O pessoal conhece muito a Ellen através do Portas Abertas. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Às vezes não consigo acreditar que esta seja a minha vida. As 4 paredes de metal, todas nós encurraladas como gado. A dor, a fome, o medo. E tudo isso pela crença num Deus que ressuscitou e me comissiona a compartilhar a fé com aqueles que ainda não conhecem. Ellen ficou confinada num container de metal por 2 anos na Eritreia. E ela foi presa por qual crime? Apenas por professar a sua fé em Cristo. Ela é uma cantora cristã também, e ela tinha esse trabalho com jovens, com cristãos, e o livro trata de tudo, de todo esse período dela, como foi que aconteceu, como foi presa e o que ela passou durante esse preso confinado. Quando eu li esse livro eu fui muito impactada, porque é uma história real e a gente sabe a procedência, né? A gente ama o trabalho do Portas Abertas, e quando ela veio para o Brasil eu só consegui abraçá-la, chorar, só de falar me emociono, e agradecê-la por tudo que ela passou, por não negar a fé, porque tem alguns momentos do livro que você fala assim, não, agora ela vai negar, porque, gente, é desumano o que ela passou, então que coisa mais linda. E toda vez que a gente se depara com esse pessoal, que são os cristãos perseguidos, nos países perseguidos, né, onde o evangelho é proibido, onde essa grande perseguição religiosa, que não é, a gente não tem nem ideia do que seja, a gente fala, a gente está orando por vocês para que vocês não desistam. E na verdade eles acham tão pouco desafiadora a nossa fé, né? Porque essa liberdade demasiada que a gente tem também nos prejudica. Porque quantos domingos a gente pode ir para a igreja louvar a Deus e a gente acaba por preguiça ficando em casa, ou a gente vai para a igreja e reclama que o louvor não tá legal. Então esse livro aqui, ó, é uma bofetada com força na sua cara. E se um dia você souber que a Ellen vai estar em algum lugar aqui no Brasil ministrando, vá. Ela é da Eritreia, hoje ela vive num país da Europa também. Não vive mais lá, ela foi meio que fugida mesmo, né? Depois de tudo que passou. Agora não sei se foi fugida, pode ser que eu esteja falando besteira. Mas enfim, o livro é incrível, leia. Canção da Liberdade, Ellen Berhane. Encontros com Jesus, de Timothy Keller. Timothy Keller, sem dúvida alguma, tornou-se um dos meus autores queridinhos. Esse livro, eu confesso que quando eu li, no primeiro capítulo, assim, eu tinha acabado de ler Deuses Falsos, inclusive eu indiquei Deuses Falsos nesse vídeo aqui, ó, se você não assistiu, esse vídeo onde eu indico também 5 livros, assista. Eu tinha acabado de ler Deuses Falsos e peguei esse, e o primeiro capítulo eu achei assim, nossa, eu tô achando isso mais paradinho. Daqui a pouco estava lá a Rebeca, ó, nas lágrimas, porque, gente, é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Então esse livro narra alguns encontros que Jesus teve enquanto estava na Terra e o que esses encontros produziam e reverberavam nas pessoas. E isso foi muito, muito impactante, porque quando a gente analisa assim profundamente cada encontro que Jesus teve e o quanto isso reflete nos nossos questionamentos hoje, uau, é impossível a gente não se emocionar, não ser tocado. Então que você leia, e se você ainda não teve esse encontro com Jesus, que você tenha, porque isso é transformador. Então, Encontros com Jesus, Timothy Keller. A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. A gente está numa fase onde, graças a Deus, as pessoas estão voltando a entender que a arte glorifica a Deus,
que Deus ama a arte, que Ele é o artista soberano, Ele que nos criou, Ele que criou a maior beleza que existe. Gente, você já parou para analisar uma flor, por exemplo, as montanhas, o céu, como as coisas são lindas e perfeitas, tudo criado por Ele. Esse livro, ele traz um pouquinho sobre essa questão da arte, do quanto a arte glorifica a Deus, e também a base, à luz da Bíblia, né? Alguns momentos onde revela os detalhes desse Deus artista. Então, a arte e a Bíblia é uma obra fundamental para cristãos atuantes no mundo das artes. Nesse clássico, Schaeffer examina o registro escritural da utilização de várias formas artísticas e estabelece uma perspectiva cristã sobre a arte. Então, ele é muito claro, traz um vigor para a gente a respeito da arte, que você lê, que você deixe a arte brotar dentro de você, porque Deus realmente nos inspira e nos motiva a adorá-lo também com arte. Fica a dica para vocês, a arte e a Bíblia. Esse livro aqui, gente, Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas, de Ricardo Barbosa. Eu tive o privilégio de conhecer o autor pessoalmente, fui aluna dele também. Ele é um pastor também, pastor em Brasília, e esse livro assim foi fundamental numa fase da minha vida onde eu estava muito chateada, eu tinha passado algumas coisas assim pessoais, na questão de saúde mesmo, alguns nãos de Deus que me doeram muito, e eu fiquei assim, sabe, desbaratinada quando você faz, eita, peraí, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não é bom, eu acho que Deus não tá me enxergando. E a verdade é que com o tempo a gente precisa buscar um amadurecimento na fé, porque o tempo vai passando, não é possível que a gente não alcance dimensões mais maduras na fé. Então tem horas que a gente precisa realmente gerir, né? É assim, ver o que está acontecendo com as emoções. A gente não pode deixar que as emoções conduzam os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos devem conduzir as nossas emoções. Então nessas vezes a gente precisa lembrar do caráter de Deus. Peraí, eu não estou me sentindo amado, mas Deus me ama sim. Peraí, parece que eu não estou sendo visto, mas Deus me vê. E isso foi assim um chacoalhão no momento que eu realmente precisava voltar a focar naquela fé genuína em Deus e me lembrar do caráter dele, da bondade dele. E isso foi muito precioso. Eu lembro que o Baruch leu esse livro e eu comecei a entrar numa crise assim, de uma tristeza profunda, quase beirando uma depressão por conta desse não de Deus, principalmente em relação à não gravidez. E foi assim, o Baruch falou, você precisa ler esse livro. Eu não queria ler esse livro porque eu sabia que Deus ia falar comigo. E você tem que ler esse livro. E quando eu li, uau! Sabe assim, quando o negócio te traz pro eixo novamente? E depois disso, eu acho que tem 2 anos que eu li esse livro, eu tenho buscado esse amadurecimento na fé. Da gente não se guiar por vistas, pelas experiências, pelas coisas que a gente sente, mas pelas coisas que a gente acredita. Então realmente, uma situação em si, ela não pode definir a maneira como eu vou agir, mas a maneira como eu olho e julgo a situação. E foi dessa forma que esse livro abriu os meus olhos, e isso só é possível quando a nossa mente ela é transformada pelo poder do Evangelho. Então a gente não é vencedor porque nós somos bem-sucedidos. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então é a cruz que importa, não as circunstâncias. É o amor eterno e imutável de Deus. Então não os meus sentimentos, porque os sentimentos eles são voláteis, as emoções são confusas, mas são as convicções que podem transformar as emoções. E aí eu fui aprendendo que não se tratava de sentir o quanto Deus me ama, mas de saber e crer que Ele é amor. Então, pensamentos transformados produzem sim emoções e sentimentos redimidos, uma espiritualidade mais madura e equilibrada. Tenho certeza que vai trazer esse impacto para a sua vida como trouxe para a minha. E agora, o último livro de hoje, o meu queridinho, gente, Brennan. O Brennan tem assim uma grande parte do meu coração, é um autor que quando eu leio, eu dei uma relida nesse livro, eu já li há alguns anos atrás para poder compartilhar com vocês. E assim, novamente eu fui tocada, porque ele fala do amor de Deus de uma forma. Então, Brennan nesse livro, ele explora a sua criatividade elaborando um personagem fictício, né? Que representa a nossa humanidade, a humanidade ferida que busca aquele acolhimento que só a graça é capaz de dar. Willie Huan é um menino com uma trajetória muito sofrida, com uma história muito triste. Ele sofre muito bullying, ele é rejeitado e as coisas só começam a mudar quando ele conhece o homem das dores. E é nesse momento que ele compreende o incomparável amor de Deus
e a disposição dele permanecer ao nosso lado, mesmo quando todos nos abandonam. Então, ao você ler, talvez você note alguma semelhança aí com a tua história, e isso não é mera coincidência. Espero que vocês tenham gostado, busquem aí os livros, fica a dica também, nós temos várias lojas que vendem, você também pode encontrar algum dos livros na artecristã.com.br. Que Deus abençoe, leia, invista o seu tempo, se discipline para ler, para mergulhar, para se aprofundar na palavra de Deus, porque isso sim gera vida e faz a gente florescer. Que Deus abençoe você, até quarta que vem, compartilhe o vídeo, hein? Um beijo no seu coração, tchau!